Bom dia, pessoal. Gente, as fotos de vocês são as melhores. Um pato, personagens de desenhos animados. Vamos lá, faltam 2 minutinhos. Enquanto isso, Bom dia, nós vamos falando com vocês. Bom dia, amor, tudo bem? tudo. Ai, que coisa boa. E aí, como estão se adaptando à nova quantidade de aulas? Está passando rapidinho, né? Acho que tá super tranquilo, Tá tipo, tranquilo, né? Que bom. Também tô achando. Tem, falta um minutinho, só temos 4 componentes, é isso mesmo? 4 participantes, 4 alunos. Vocês estavam em aula até que horas? Até agora? Pessoal, não esqueçam de colocar o nome de vocês e a palavra presente, não, tá? Se vocês quiserem ir adiantando, nós vamos corrigir as atividades sobre o período misto e as orações reduzidas. Se eu não me engano, falta corrigir a número 3 da página 21, e aí depois nós vamos para as próximas páginas, até a página 24. Bom dia, Bárbara, Enzo. eu. Bom dia. Nossa, Enzo, que ânimo. Bom dia. Bom dia, amor. Pessoal, podem pegando o livro na página 21. Confirmem para mim, eu cheguei a corrigir a número 3, mas acho que a 13 eu não corrigi, mas as anteriores eu corrigi todas, né? Eu esqueci de anotar aqui, coisa que normalmente eu não faço, eu anoto. Confirmem para mim. Enquanto vocês vão entrando, eu vou compartilhar a página aqui com vocês para facilitar nossa vida. Aqui, confirmem para mim. A número 13 eu acho que eu não corrigi. O restante eu corrigi, né? Por que tinha essa última aula? Semana passada, na terça-feira, eu tive aula segunda e terça semana passada. Vocês se lembram? Acho que um faltando, que a minha 20 não tá corrigida. A 21 está lembrando? Então não tem problema não. Todo mundo concorda que a 21 não foi corrigida ainda? Para mim não tem problema, é só porque normalmente eu anoto e dessa vez eu acabei não anotando. Vamos lá, meus amores. Separe e classifique as orações dos períodos mistos a seguir. Aí, quando eu falo em orações, é um período que tem mais de uma oração. E quando eu falo em período misto, é um período que tem coordenação e também subordinação, certo? Você terminou de corrigir a 20, tia? Terminei não, gente? Tô tão doida assim? Não, Vírgula não tá feita. Tipo, não tá corrigida a última parte ali. Onde é que nós paramos? não foi na E. Na letra E? Beleza. Então, vamos lá. Na número 20, a atividade número 1 pedia o seguinte: desenvolva as orações reduzidas e classifique-as conforme o modelo. Então, para eu desenvolver, significa que a oração reduzida estava reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio
e que para eu desenvolver eu precisaria colocar uma conjunção, certo? Então, a primeira coisa é analisar que tipo de oração eu tenho. Vamos lá. Na letra E, que foi onde nós paramos, feitas as tarefas, o menino foi brincar. Ou seja, o menino foi brincar quando fez as tarefas, depois que fez as tarefas. Então, tudo isso dá ideia de quê? De tempo. Nesse caso aqui, eu posso, lembrando que a oração principal é o menino foi brincar. Essa não pode ser alterada. Agora, esta aqui, ó, feitas, é o verbo fazer, que está reduzido de particípio. Nesse caso, eu preciso colocar nessa oração uma conjunção. Feitas as tarefas, o menino foi brincar. Então, mesmo que não tenha conjunção, mesmo que ela esteja reduzida de particípio, eu percebo aí que ela dá uma ideia temporal. Ele só foi brincar depois que fez as tarefas. Quando fez as tarefas, certo? Então, aqui, o depois que tem valor de conjunção, ou quando vocês podem colocar também, tem valor de conjunção. Nesse caso, depois que ou quando fez as tarefas, é a minha oração subordinada, adverbial, temporal. Tudo bem? Na letra F, gente, eu não sei porquê, eu tinha certeza que eu já tinha corrigido isso, mas vamos lá. Aqui... Você corrigiu de cima, da D para cima. Ah, entendi. Obrigada. Vamos lá. Aqui, em se plantando, tudo dá. Aqui, tudo dá. Isso é a minha oração principal. Não posso mudar. Como eu sei que essa é a subordinada? Olha aqui o verbo reduzido de gerúndio. Não é isso? Então, se o verbo está no gerúndio, é essa a minha oração reduzida. Aqui, em se plantando, tudo dá. Ou seja, se eles plantarem, tudo dá. Caso eles plantem, tudo dá. Então, olha aqui a minha oração subordinada. Caso seja plantado. Tia, plantado ficou no gerúndio. Beleza, mas eu coloquei o verbo aqui, coloquei a conjunção. Ah, eu poderia colocar se eles plantarem, tudo dá? Poderia. Então, uma outra forma seria se eles plantarem. Seria uma outra forma dessa oração. Tudo bem? Então, lembrando que caso ou se estabelece uma relação de condição. Se estabelece uma relação de condição, é uma oração subordinada adverbial condicional. Pode falar. Quem é que quer falar? Se for escrito aqui, tudo que é plantado dá, tá errado? Aqui. Tudo que é plantado dá. Plantado dá. Vai ficar errado, Enzo, porque não vai ter a conjunção condicional. Você simplesmente está fazendo uma afirmativa. Certo? Tudo que é plantado dá. Sabe por que fica errado? Tudo que passa a ser uma oração adjetiva. Então, você muda o sentido da oração. Entendi. Tá bom? Tia, se colocar aqui, à medida que se planta, tudo dá, tá certo? Olha, você muda, na verdade, a classificação. À medida que ela passa a ser proporcional. Mas poderia ter esse sentido, já que a oração principal fica intacta e você consegue colocar dessa forma? Poderia, tá? Não tem problema.
Lembram que eu falei? Se tivesse dentro de um contexto, essa análise seria mais profunda. Como elas estão isoladas, aí acaba ficando mais fácil diversas classificações. Vamos lá. Ao sair, feche a porta. Feche a porta é a minha oração principal. Feche a porta. Por que eu sei que essa é a oração principal, aquela que não pode variar? Porque o verbo sair é o que está no infinitivo. Ao sair, essa relação aqui dá ideia de quê? Dá ideia de tempo. Ao sair, fecha a porta. Quando sair, fecha a porta. Não é isso? Então, depois que sair, fecha a porta. Daria uma noção temporal? Todas essas conjunções dariam noção temporal. Então, aqui, vocês conseguiram uma outra relação adverbial? Não, né? Todas elas são temporais. Então, aqui você pode colocar o quando sair, assim que sair, depois que sair, tudo isso com relação temporal. A classificação é uma oração subordinada adverbial temporal, certo? Tem problema trocar a ordem? Não, não tem. Não tem. Só lembrando que se você trocar a ordem, você tira a vírgula, tá, Júlia? Oi, tia. Esse daí não é ele que tinha falado. É a Inaê que tinha falado. Desculpa. Gente, as pessoas sempre confundem a voz de uma com a da outra. Ordem, não vai ter a vírgula, certo? Vamos a H. Beleza. Serás Flamengo até morreres? Vamos lá. Aqui, será Flamengo até morreres? O morreres seria a minha oração subordinada. Morreres, do verbo morrer, está no infinitivo pessoal. Quando eu jogo lá no subjuntivo, né, no futuro do subjuntivo, ele passa para o infinitivo pessoal, porque tem uma conjugação. E aí, serás Flamengo até morreres, é aqui que eu tenho que colocar uma conjunção. Será Flamengo é a minha oração principal, certo? Ela fica intacta, eu não posso mexer nela. Eu vou mexer nessa aqui. Então, de que maneira eu posso colocar a conjunção? Até que morras? Até quando morreres? Até... Deixa eu ver se dá mais alguma. Até quando... seriam as duas possibilidades. E aí, por causa do até, eu confirmo que ela é temporal. Tá bom? Agora, encontrei um homem, oração principal. Ó, observem que eu tenho verbo conjugado, não tenho nada no infinitivo, gerúndio ou particípio, mas aqui eu tenho verbo no gerúndio. Então, encontrei um homem vigiando a casa. Encontrei um homem que vigiava a casa. O qual vigiava a casa. Se eu consigo trocar esse que por o qual, se eu consigo trocar esse que por o qual, eu tenho a prova de que isso é uma oração adjetiva. Se entre a oração principal e a oração adjetiva eu não tenho vírgula, eu sei que ela é uma adjetiva restritiva, certo? Meus amores, até aí alguma dúvida? Posso prosseguir? Peraí, deixa eu só terminar de copiar aqui. Jóia.
Uhum. Uhum. Vamos lá. Viemos Espera um para pouquinho. colaborar. Viemos para colaborar. Vamos analisar aqui. Nós viemos para quê? Para colaborar. Colaborar é o verbo que está no infinitivo, na sua forma real. E aí, esse para, ele já me dá uma noção de qual classificação é essa oração. Então, viemos para que colaborássemos. Olha aqui a minha oração desenvolvida. E o para que estabelece uma relação de finalidade. Se estabelece uma relação de finalidade, a classificação dessa oração é oração subordinada adverbial final, ok? Vou dar um minutinho aí rapidinho para vocês copiarem ou desenvolverem, porque na próxima página eu vou começar a correção da página 21. Pessoal, lembrando também que eu terminando essa correção, eu coloco a chave no Alunos Book para vocês, tá? Quem não colocou a palavra presente ainda, coloque, pessoal, por favor. Vou limpar meus desenhos aqui, tudo bem? Vou limpar meus desenhos e vou passar para a página 21. Aqui, na página 21, nós vamos falar dos períodos mistos. No período misto, o que vai acontecer? Período misto, eu tenho a mistura das orações subordinadas e das orações coordenadas. Então, se eu tenho essa mistura, eu estou pedindo a vocês para separarem e para classificarem. Meus amores, não tem problema vocês usarem as siglas, tá? Quando é a oração subordinada, usar OS, S, se for substantiva, OS adige, se for adjetiva, e OS adv, se for adverbial. Vocês podem fazer essa redução aí, tá? E aí, vamos analisar aqui. Comentou-se que não haverá reunião, porque o diretor teve de viajar e só voltará depois de amanhã. Aí, a primeira coisa a fazer é sublinhar os verbos para eu saber quantas orações eu tenho que analisar, não é isso? Então, comentou é verbo, haverá é verbo, porque o diretor teve de viajar é verbo, só voltará depois de amanhã é verbo. Então, quantas orações eu tenho nesse período? 4. E eu vou analisar detalhadamente cada um. Aí eu pergunto, comentou-se o quê? Comentou-se é uma oração, que não haverá reunião, outra oração, porque o diretor teve de viajar, outra oração, e só voltará depois de amanhã, outra oração. Então, eu tenho 4 orações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Comentou-se, está sozinho. Aí eu venho, comentou-se o quê? Quem comenta, comenta alguma coisa. Então, comentou-se o quê? Comentou-se isso. Eu posso substituir essa oração por isso, eu sei que ela vai ser uma oração
Oração subordinada substantiva, porque eu troco toda a oração por isso ou disso, não é? Então, eu já sei que é substantiva. Se a perguntinha aqui é o quê, essa oração só pode ser oração subordinada substantiva. Ah, desculpa. O que é que comentou? Se a pergunta é outra aqui. Ninguém me corrigiu? Ai. Comentou-se o que não? O que é que comentou-se? Eu tenho que... O que é que comentou-se? Que não haverá reunião. Verbo na terceira pessoa com o pronome ser é característico de quê? De uma oração aqui em que o sujeito está na próxima oração. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ah, tia, eu posso fazer igual você está fazendo aí? Essas anotações na oração? Pode, tá? Pode fazer, não tem problema. Agora, então, essa daqui, comentou-se, é minha oração principal. Que não haverá reunião é minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Depois, porque o diretor teve de viajar. Deixa eu colocar aqui que é a oração principal, porque eu não coloquei. Aqui, então, é oração principal. Principal. Beleza. Oração principal, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, porque o diretor teve de viajar, prestem atenção. É o que, gente? Não haverá reunião porque o diretor viajou. Nesse caso, é a causa de não haver a reunião. Então, se é a causa de não haver a reunião, é uma oração subordinada adverbial causal. Mas a oração subordinada, ela precisa de quê? De uma oração principal, não é isso? Aí eu pergunto a vocês, qual seria a oração principal dessa adverbial aqui? A segunda oração? A segunda oração. Então, ela é uma oração subordinada subjetiva, da primeira, da oração principal. Mas a terceira, ela é uma oração adverbial, ela é uma oração subordinada da segunda. Então, a segunda, ela vai ter o valor de oração principal. De oração principal da terceira. Estão compreendendo o que eu estou escrevendo aqui? Tá dando para entender? Tá dando? Então, essa aqui é subjetiva em relação a essa aqui. Certo? Essa aqui é causal em relação a essa principal aqui. E só voltará depois de amanhã. O E. Rafa, sobe lá, por favor. O E, ele é uma conjunção o quê? Coordenativa, concordam? Que dá ideia de adição. Se é uma conjunção coordenativa que dá a ideia de adição, que tipo de oração eu vou ter aqui? Eu vou ter uma oração... A quarta? Na quarta. Coordenada, aditiva? Coordenada, muito bem. Aí é sindética ou assindética? Ela é sindética porque tem conjunção. E aí ela vai ser sindética aditiva porque a conjunção dá ideia de
adição. Só que beleza. Então, essa daqui é uma oração coordenada. A oração coordenada, ela precisa de quem anteriormente? Da coordenada assindética? Ela precisa da coordenada assindética. Ou seja, esta aqui é a adverbial causal da segunda. Mas a quarta é uma coordenada aditiva da terceira. Então, essa terceira, além de ser uma oração subordinada adverbial causal, ela será uma oração coordenada assindética. Observem que o material, ele só trouxe uma classificação. Ele não fez a análise de todas essas classificações para as orações, concordam? Então, de repente, é mais interessante fazer assim como eu estou fazendo do que do jeito que está aqui, tá bom? Ficou muito embolado? Dá para entender, né? Oi? Não ficou, não. Joia. Vamos lá. Então, agora, aqui nós temos a letra B. Na letra B, nós temos o seguinte. Logo que você chegar, faça o relatório ou encaminhe os dados para Paulo. Primeira coisa, analisar os verbos. Logo que você chegar. Tem o primeiro verbo aqui. Faça o relatório ou encaminhe os dados para Paulo. Então, eu tenho 3 orações. Vamos lá. Primeira oração, segunda oração e terceira oração. Primeira, segunda e terceira. Na primeira oração, logo que você chegar, faça o relatório. Então, faça o relatório é aquela que não tem conjunção e é a oração da qual esta aqui está dependendo. Então, faça o relatório, vai ser a nossa oração principal, concorda? Faça o relatório logo que você chegar, assim que você chegar, quando você chegar. Estabelece relação de quê? Essa primeira oração? De tempo. Isso. Se estabelece uma relação de tempo, ela só pode ser o quê? Adverbial. Então, oração subordinada adverbial temporal. Ok, classificamos essas duas. Beleza. Aí, oração subordinada adverbial temporal é a oração principal. Classifiquei as duas. Só que aqui eu tenho uma conjunção um pouquinho diferente das subordinadas, que é o ou. Essa conjunção é característica de quem? Da oração coordenada. Então, ou é característica da oração coordenada. Vamos classificar, então, porque essa daqui vai ser coordenada. Oração coordenada. Se tem o ou, ela é sindética e o ou estabelece uma relação de que faça o relatório ou encaminhe os dados para Paulo. Então, eu percebo aí uma alternância, uma opção. O que faz com que essa oração seja uma oração coordenada sindética alternativa. Alternativa, certo? Beleza. Então, ela é uma oração coordenada sindética alternativa porque ela, sim, tem a conjunção. Só que ela precisa de uma oração que... Ela precisa de quê? A oração coordenada precisa da principal ou precisa de outra oração coordenada?
a assindética? Só. Isso, ela precisa de uma outra oração coordenada, porém, nesse caso, como não tem conjunção coordenativa, ela é assindética. Então, oração coordenada assindética, certo? Opa, deixa eu separar aqui o A, que estranho. Assindética, porque não tem conjunção coordenativa. E aí nós analisamos as 3 orações, tá certo? A única que tem duplo valor aqui é a segunda. Combinado? Posso apagar o que eu escrevi? Pode, também pode. Por todos eu posso? Aquele que precisa anotar tem que me falar, tá? Joia. Então, vou apagar. Vamos subir aqui. Na letra C, como choveu muito, ficamos em casa e vimos um filme. Beleza. Primeira coisa, analisar os verbos. Choveu, ficamos e vimos. Então, como choveu muito, primeira oração, ficamos em casa, segunda oração, e vimos um filme, terceira oração. Aqui, nós temos a relação parecida com a letra B. Ou seja, ficamos em casa. É a oração que não tem conjunção e é a oração da qual a primeira depende, concordam? Então, ficamos em casa. É o que nós chamamos de oração principal. Ok. E como choveu muito, dá ideia de quê, gente? De causa. É a causa de nós termos ficado em casa. Certo? Foi a chuva. Então, como choveu muito, por que choveu muito, já que choveu muito. Olha aí, todas as conjunções cabíveis aqui são de causa. Então, nesse caso, essa primeira oração é uma oração subordinada adverbial causal, ok? Então, achei a oração principal e achei a oração subordinada causal. Mas aqui, olhem quem é que introduz essa oração. Opa! Nós temos quem? Nós temos o E, que é uma conjunção coordenativa. Se é uma conjunção coordenativa, eu já sei que essa oração é uma oração coordenada sindética, já que tem conjunção. E se é a conjunção E, ela vai estabelecer uma relação de adição. Então, oração coordenada sindética aditiva. Só que a oração coordenada, ela é coordenada a outra oração coordenada. Então, neste caso aqui, ela está coordenada à segunda oração, que não tem conjunção. Se ela não tem conjunção, ela vai ser uma oração coordenada assindética. Alguma dúvida até aí? Conseguiram fazer essa classificação? Ótimo, vocês estão muito espertos. Estou adorando. Joia? Vamos lá. Daniel treinou com afinco, contudo não venceu, porque se machucou. Então, Daniel treinou com afinco, ou seja, treinou duro, treinou forte, contudo não venceu, porque se machucou. Pessoal, quais são os verbos aqui? Eu tenho o verbo treinou, eu tenho o verbo venceu e eu tenho o verbo se machucou. Então, beleza.
Daniel treinou com afinco, primeira oração. Contudo, não venceu, segunda oração, porque se machucou, terceira oração. Tenho 3 orações aqui. Daniel treinou com afinco, contudo. Observem que normalmente eu analiso primeiro a segunda oração, porque eu consigo perceber a relação entre as duas, concordam? Então, contudo, é a mesma coisa de quê? De mas, porém, entretanto, no entanto, todavia. Que tipo de conjunção é essa aqui? É uma conjunção que? Coordenada adversativa? Isso aí, é uma conjunção coordenada ou coordenativa que tem valor de adversidade. Por isso, contudo não venceu, eu já posso afirmar que é uma oração coordenada sindética adversativa, porque tem valor, tem sentido contrário. Normalmente, quem treina com muita dedicação, vence. Ele treinou muito, ele treinou com muita dedicação, mas ele não venceu. Então, tem valor oposto, tem valor contrário. Nesse caso, ela é adversativa. Quando eu tenho uma conjunção coordenativa, eu tenho uma oração coordenativa, ela é coordenada a uma outra oração coordenada. Neste caso, a primeira tem conjunção? Ela não tem conjunção. Daniel treinou com afinco, não tem conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. Beleza. Então, oração coordenada assindética, oração coordenada sindética adversativa. E por que se machucou? Ele não venceu. Só que ele não venceu porque se machucou. Esse porquê é a causa dele não ter vencido. Ele ter se machucado é a causa dele não ter vencido. Então, qual é o tipo de oração subordinada que eu tenho como classificação a causa? Que tipo Causal? de oração? Adverbial causal? Subordinada. Adverbial, perfeito. Adverbial causal. Só que oração subordinada, ela está subordinada a que tipo de oração? A uma oração Principal? principal. E qual seria a oração principal dessa adverbial causal? A segunda ou a primeira? Segunda. A segunda, perfeito. Então, essa segunda, além de ser coordenada sindética, ela também é oração. Ela também é oração principal. Tá claro isso, turma? Essa relação entre as orações, entre os períodos mistos? Jóia. Posso limpar? Por mim, tá, pode, Limpando, tia. então. Obrigada. Vamos lá. Agora aqui está pedindo para vocês explicarem por que existe uma ambiguidade na frase a seguir e como essa ambiguidade, que é o duplo sentido, poderia ser evitada. Vamos lá. O policial encontrou os ladrões caminhando por uma rua do centro. Qual é a ambiguidade que existe aí? Qual é a ambiguidade? Não dá pra saber se os ladrões ou se o policial tava andando. Exatamente. A palavra caminhando aqui foi responsável por gerar essa ambiguidade. Ou seja, quem é que estava caminhando? Era o policial ou eram os ladrões? Eu não consigo afirmar. Então, de que maneira poderia ser eliminado? Então, quando eu peço para
explicar a ambiguidade, vocês teriam que falar simplesmente que não é possível afirmar quem estava caminhando. Se era o policial ou se eram os ladrões, certo? E por que houve essa ambiguidade? Porque nós colocamos aqui uma oração reduzida de gerúndio. Ela poderia ser evitada se eu desenvolvesse essa oração. Por quê? Quando eu desenvolvo essa oração, eu uso o verbo concordando com o sujeito. Por exemplo, quais seriam as duas formas possíveis? O policial encontrou os ladrões quando caminhava por uma rua do centro. Aí observe que o caminhava está no singular, então só poderia concordar com quem? Com o policial. Ou eu poderia desenvolver da seguinte maneira: o policial encontrou os ladrões quando caminhavam por uma rua do centro. Se eu coloquei caminhavam no plural, só pode concordar com quem? Com os ladrões. Então, eu poderia desfazer a ambiguidade dessas duas maneiras. Concordando o verbo com o sujeito. Porque a concordância verbal, ela se dá com o sujeito. Se o sujeito é singular, verbo no singular. Se o sujeito é plural, verbo no plural. Alguma Mas, dúvida? Fernanda, Fala, amor. por exemplo, se em vez Pode de falar, os ladrões fosse o ladrão, como é que eu faria para tirar essa ambiguidade? Pois é. Aí aqui, o ideal é você colocar como adjetiva. O policial encontrou o ladrão que caminhava por uma rua do centro. Aí você ia mudar o tipo de oração. Seria adjetiva. Entendi. Porque a adjetiva não se refere ao antecedente. Quem seria o antecedente nesse caso? O ladrão. Aí teria que ser uma oração adjetiva. Tia, Combinado? Oi, amor. Eu coloquei que caminhavam, estava se referindo a ladrões, e enquanto caminhavam, se estivesse se referindo ao policial, tá certo? O policial, aí ficaria como? Encontrou os ladrões enquanto caminhavam. Poderia ser. Mesmo que você tenha mudado a conjunção, você continuou com uma conjunção temporal. Tá bom? Tá certinho. Meus amores, vocês estão anotando ou eu já posso prosseguir? Estamos anotando. Espera um pouquinho, tia. Tá? Pessoal, enquanto vocês estão anotando, eu preciso dar um puxão de orelha muito bem dado em alguns alunos aí. Eu pedi o Eureka para o dia 20 de junho. Hoje são 30. E aí, pedi a vocês depois, lá no grupo, quem não tinha feito, para dar um jeito de fazer. Analisando ontem à noite o Eureka, eu nem terminei, porque meu computador deu problema ontem, ele só chegou à noite aqui. Eu comecei a analisar e tem um monte de aluno que não fez. Mas é muito aluno mesmo. Eu não vou citar nome, porque eu não quero constranger ninguém. Mas eu vou dar um aviso, e é o último. Hoje, às 14 horas, eu fecho o Eureka. Cada Eureka vale 2 pontos. Então, se você não fez 5, você está perdendo 10 pontos no semestre. Mas tem que estar feito, né, tia?
É fazer até o capítulo Ah, 6. Do número 1 ao número 5. Gente, eu coloquei no Alunos Deixa eu Book. ver se eu fiz. Eu pedi a vocês durante as aulas, eu lembrei a vocês semana passada, e ainda não tem, coloquei no grupo de WhatsApp de vocês, e tem aluno que não fez nenhum. Eu não vou Eu fiz. repetindo, não. Eu só estou deixando claro. Hoje, às 14 horas, eu estou fechando a minha pauta. Depois desse horário, eu não vou olhar mais. Vocês tiveram tempo de sobra, aviso de sobra. Porque quando eu pedi, faltava mais de um mês para vocês fazerem. Quando eu É até os 5, tia? 20 do 6. Eu tenho como provar isso porque está lá no Alunos Book o dia que eu pedi. Aí eu pedi para o dia 20 do 6. Depois, no dia 20 do 6, eu relembrei a vocês. E tem mais um prazo. Aí eu vi que muitos alunos não tinham feito e coloquei no grupo de WhatsApp de vocês. Muitos ainda não fizeram. Tá? Então, por favor, eu não vou ficar passando mais raiva, não. Às 14 horas, hoje, eu estou fechando as notas. Beleza? É até qual capítulo, tia? É o capítulo 1 até o capítulo 5. Ah, tá bom. Tá? E aí eu vou fazer uma estimativa. Até 60% de acerto, um valor. Até 80, um valor. A partir de 80, nota máxima. Eu não estou pedindo que vocês acertem tudo. Não tenho intenção de deixar ninguém prejudicado. Mas daí, vocês se recusarem a fazer, eu já não posso fazer nada por vocês. Combinado? Vou interromper o compartilhamento aqui agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Se precisar tirar alguma dúvida, pode tirar. Tá? Ô, tia, era até o capítulo 5? 5, do número 1 ao Eu 5. fiz o 6, caramba. Tá? Do número 1 ao 5. O 6 eu não pedi ainda porque eu não terminei o 6º capítulo. Eu não pedi ainda porque eu não terminei o 6º capítulo. Foi no embalo. No embalo eu fui fazendo, esqueci até onde era. Tem problema? Diz. Eu tô falando, gente, porque tem gente aqui que não fez nenhum. Deixa eu perguntar, o Arthur do 7º A não está assistindo aula, não? Não. Não está assistindo. Vocês sabem por quê? Arthur do 7º A, não, do 9º A, desculpa. Eu não sei, não. Alguém tem o contato dele? Quem tem intimidade com ele, gente, lembra ele do Eureka, por favor? Porque eu não estou vendo ele nas aulas. Então, eu preciso que faça, senão vai ficar sem nota, tá bom? E os outros alunos, né? Eu vou até, se quiserem, eu coloco no grupo novamente para lembrarem, mas encerra hoje às 14 horas. Tudo bem? Meus amores, beijos. Até a nossa próxima aula. Na próxima aula, eu corrijo as atividades com vocês. Termino. Hoje eu anotei onde eu parei, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.